Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa jornada hoje é nas pegadas do Band of Brothers. Mas primeiramente, se inscreva no canal e dê um like no programa, isso é muito importante para nós. Com certeza você já deve ter assistido a minissérie Band of Brothers. É uma série da HBO que mostra as ações da Easy Company, uma companhia que faz parte da 101ª Divisão Aerotransportada Americana, que lutou na Segunda Guerra Mundial, especialmente na Europa. Essa série é baseada num livro do Stephen Ambrose, ou seja, é inspirada numa história verdadeira, os personagens existiram e são reais, e acompanha as ações, como eu disse, começando no treinamento, passando pela ida à Europa, o desembarque no dia D, a luta no norte da França, até chegar em Bastogne. Em Bastogne aconteceu uma luta feroz, foi a última ofensiva alemã na Europa, tentando romper as linhas das tropas aliadas. E nessa luta, a 101ª Divisão estava no caminho dos alemães. A série é muito boa, com muitas cenas de ação. Essa luta em Bastogne fez parte da chamada Batalha das Ardenas, ou Batalha do Bulge, que durou de 16 de dezembro de 1944 a 25 de janeiro de 1945, e foi a última ofensiva alemã no oeste. A ofensiva foi lançada no fim da guerra, portanto, na floresta das Ardenas, na região da Valônia, na Bélgica, e também parte da França e de Luxemburgo. A operação foi planejada em segredo e pegou de surpresa as tropas aliadas, especialmente as tropas norte-americanas, que ali estavam fazendo uma parada de descanso antes de tentar invadir a Alemanha. Lutas intensas e num clima especialmente frio, principalmente ao redor da cidade de Bastogne, aconteceram, e a resistência americana ganhou ares de heroísmo. No entanto, os reforços aliados, incluindo o poderoso terceiro exército do general Patton, e a melhoria das condições climáticas naquele final de ano de 44, fez prevalecer a esmagadora superioridade aérea, permitindo então que os americanos reagissem e as forças alemãs fossem massacradas. A cidade de Bastogne era um importante entroncamento na rota dessa batalha, e as lutas ali foram então ferozes. Nós tivemos a oportunidade de visitar Bastogne recentemente e conhecer um pouco mais do que aconteceu ali. E eu vou, ao longo de alguns programas aqui no canal, falar sobre aspectos diferentes dessa batalha tão importante. E hoje nós começamos falando de um lugar especial em Bastogne, um museu da 101ª Divisão Aerotransportada. Obviamente, Bastogne tem muita história e isso vai gerar esses programas que eu mencionei. Ali tem o Bastogne Barracks, que era o quartel das forças aliadas durante a guerra e foi também quartel das forças alemãs. Tem o Bastogne War Museum, que é um museu mais abrangente de toda a guerra e da batalha em si. O memorial construído em homenagem às forças americanas, o Mardason Memorial, e muitos outros pontos. A Praça Central é muito bonita, tem ali um tanque que foi usado durante a guerra, um busto do general McAuliffe. Enfim, caminhar pelas ruas de Bastogne é caminhar pela história. A 101ª Divisão Aerotransportada veio lutando das praias da Normandia até chegarem em Bastogne. Eles começaram lá em Saint-Mère-Église, onde inclusive tem o Marco Zero da Estrada da Liberdade. Esses marcos estão instalados ao longo da França e da Bélgica, marcando, indicando o caminho que a 101ª Divisão trilhou em solos europeus, lutando contra os alemães. Então foi muito bacana estar em Saint-Mère-Église, e a gente tem aqui no canal um programa específico sobre a nossa visita em Saint-Mère-Église. Dei uma olhada aí na nossa playlist, e depois, conforme a nossa turma ia avançando França adentro em direção à Bélgica, nós observávamos outros marcos. E ao chegar em Bastogne, tivemos então a oportunidade, o privilégio de encontrar o último desses marcos. Foi muito bacana fazer
essa caminhada toda nas pegadas da 101ª Divisão Aerotransportada. Todos esses locais vão ser mostrados em vários programas aqui do canal. Mas hoje nós vamos falar, como eu disse, da 101ª Divisão e seu museu. A 101ª Divisão Aerotransportada foi levada às pressas para Bastogne em dezembro de 1944. E essa divisão desempenhou um papel icônico e importante para impedir a ofensiva de inverno alemã. Foi inaugurado posteriormente, no início do século XX, o museu em Bastogne, o museu da 101ª Divisão Aerotransportada, que lembra essa batalha custosa da Segunda Guerra Mundial. O museu está localizado no antigo prédio do refeitório de oficiais do Exército da Bélgica, chamado Museu Lemmes, e durante a Segunda Guerra Mundial o mesmo prédio serviu aos alemães para abrigar sargentos e oficiais, e após a libertação da Bélgica e de Bastogne foi um hospital da Cruz Vermelha. Esse grande edifício é muito adequado para mostrar a história militar da divisão aerotransportada e também da Batalha do Bulge, que ganha vida em exibições exclusivas com manequins de aparência realista e uma coleção de itens originais dessa batalha dramática. O edifício é restaurado em sua antiga glória e sem perder o seu caráter histórico. No interior existe uma coleção exclusiva dos itens da Batalha do Bulge e vitrines com incríveis cenas realistas e manequins que o levarão de volta ao período dramático da história. Como é uma casa, uma residência, então você tem vários pisos, desde o porão, primeiro piso, segundo piso, terceiro piso, é como se você estivesse visitando uma casa. Só que em cada quarto, em cada recanto desse edifício, você tem displays com manequins, usando fardamentos da época, originais, armamentos da época. Você tem vitrines onde estão expostas medalhas, braçadeiras, insígnias, vários pequenos itens que tanto os alemães quanto os aliados usaram ao longo dessa batalha. Existem também manequins colocados como se fosse uma reprodução de uma foto famosa da batalha. Então você tem a foto original e o manequim colocado na mesma posição, o que nos leva de volta àquele tempo. Obviamente, não poderia faltar o manequim do paraquedista, que fica ao longo dessa escada que você usa para subir para todos os níveis do edifício. E ele está ali dependurado, mostrando que ali é a casa dos paraquedistas. Estamos aqui em Bastogne, onde tudo passou no inverno de 1944. Atrás de nós um paraquedista do 101st Airborne, um grupo de paraquedistas que ficou aqui na neve, no frio, defendendo esta parte bélgica. E aqui, nesse museu, é um museu bem específico de uma divisão aerotransportada. É lógico que toda a temática é em cima das ações dessa companhia, 101ª, aqui em Bastogne. É muito rico o acervo, muito detalhado, muito pormenorizado. Então ele é diferente dos outros museus que nós visitamos. E ele fica numa casa que foi conservada desde a época da batalha. Muito bacana. Já na entrada, você tem um marco que ficava nas ruas de Bastogne e marcava aquele ponto especial da cidade, e algumas peças de artilharia que foram usadas durante a batalha. A atenção com a coleção do museu é tão grande que os curadores e organizadores do museu se preocuparam em reproduzir também cenas do cotidiano, não só cenas da batalha. Então você tem um soldado sendo operado e você vê todos os instrumentos cirúrgicos que existiam na época. Você tem a cozinha onde está sendo preparada a refeição para os militares, e aí você tem uma reprodução da cozinha, também de um bar típico belga daquela época, que até hoje é a mesma coisa. Os belgas são muito agarrados à sua tradição, e então a reprodução daquele bar é bem bacana, porque
Parece que você está ali nos anos 40, num pequeno bistrô ali em Bastogne. Um outro local impressionante dentro desse museu é quando você vai escadas abaixo e chega ao porão. Os organizadores do museu transformaram o porão talvez no melhor espaço mais sensorial de todo o museu. Ao chegar ao porão, você toma o seu assento e de repente tudo é fechado. O porão, obviamente, é muito escuro. E aí começa um misto de projeção e também de sons que são jogados no alto-falante, mas não são sons normais, são sons da guerra. Então você parece que está escondido no porão e escuta os alemães chegando, os tanques, o ronco do motor dos tanques, depois vem um bombardeio e aí a sensação chega a ser um tanto quanto sufocante. Ou seja, você vive a experiência de estar num porão durante a Segunda Guerra Mundial, durante a ofensiva dos alemães em Bastogne, e sente um pouco do que os belgas sentiram, a população de Bastogne sentiu durante aqueles tempos muito difíceis. Vocês imaginem o prazer que foi para o nosso grupo, a satisfação de estar ali em Bastogne. A gente nem acreditava, não é? Um local tão importante que você conheceu através de filmes, de fotos, de revistas, de livros de história que contaram como foi renhida a luta por ali. E nós tivemos 2 dias em Bastogne, caminhamos do centro da cidade até o Memorial de Mardação, que fica fora da cidade, fomos até a floresta de Foy, onde aconteceu aquela batalha terrível, nos campos gelados, no meio daquelas árvores que eram estilhaçadas e atingiam os soldados. E os nossos grupos que nós levamos para conhecer esses campos de batalha da Europa, começando lá na Normandia, passando pela Bélgica, Holanda, a Ponte Longe Demais, a linha Maginot, Forte Abbé-Mahel, chegamos a Bastogne e depois vamos para Paris. E todos são unânimes em dizer, um dos pontos altos dessa visita na Europa é a cidade de Bastogne. Ali tem muita história. Conhecer Bastogne não é um sonho impossível. Você pode ir com a gente, porque nós temos para os próximos anos grupos. Então, se você tem essa vontade de conhecer toda a Normandia, conhecer a Holanda, a Ponte Longe Demais, o Museu de Overloon, conhecer o norte da Bélgica com as trincheiras da Primeira Guerra Mundial e chegar a Bastogne, como nós chegamos, como você viu hoje, você pode ir conosco no próximo grupo, tá bom? Entre em contato conosco, se junte à nossa turma, ao nosso Band of Brothers, nosso bando de irmãos, porque nas nossas viagens acontece isso. A gente tem um ônibus só para nós e percorremos todo esse percurso, são 2.500 quilômetros de estrada, e no tempo em que nós estamos nos deslocando do ponto A para o ponto B, ou seja, nos nossos deslocamentos, dentro do ônibus rola muita conversa, muita história de guerra. Então é um prazer conviver com os amigos ao longo dessas jornadas por essas terras tão importantes. Venha conosco marchar em direção a Bastogne o próximo ano. Entre em contato o mais rápido possível, que a gente já está fechando o grupo e o grupo já está quase completo, tá bom? Aguardo o seu contato. Espero que você tenha gostado do programa, dê uma rajada aí no like e pule de paraquedas nos nossos comentários, deixe a sua opinião, tá bom? E se inscreva no canal, isso é muito importante.